Fala, fiel torcida! O Corinthians garante um pontinho no Allianz Parque diante do Palmeiras, num empate que tem gente achando que foi um empate com gosto de vitória. Eu vou falar o que eu acho e você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Palmeiras 1, Corinthians 1. Bom, foi empate com gosto de vitória? Se você analisar só se você pegar só o combo geral, né, no final, pegar a foto, você não vê tudo que foi feito nos bastidores até chegar naquele momento daquela foto. Se você pega só o final do jogo e olha, estatística, Corinthians com um jogador a menos desde os 15 minutos do segundo tempo, goleiro do Corinthians pegou um pênalti, poxa, 1-1 foi com sabor de vitória pro Corinthians. Mas se você olha que é um time que tem apresentado muita dificuldade nos clássicos nos últimos anos, apesar de eu achar que o Ramon Dias e a sua comissão técnica estão conseguindo resgatar um espírito de Corinthians dentro de campo, jogadores terem mais raça, dividirem mais as jogadas, serem mais incisivos, isso ainda não apareceu nos clássicos, que é o que a gente chama dos jogos grandes. E muitas vezes é um jogo grande que decide uma temporada, que decide um título. Então o Corinthians precisa corrigir essa postura nos clássicos, jogando principalmente fora de casa. Porque dentro de casa, acho que o Corinthians tem realmente esse negócio da força da sua torcida empurrando e ele ir pra cima, pressionar mais, roubar mais bolas, dividir mais as jogadas, estar em cima do adversário jogando na Neoquímica Arena, mas às vezes o Corinthians não apresenta essa postura fora de casa. E o Corinthians ontem, principalmente no primeiro tempo, estava com uma marcação um pouco frouxa, no sentido de combate mesmo, no sentido de divididas, de fechar espaços, e o Corinthians estava perdido na marcação. O Corinthians, não sei se posso dizer que foi surpreendido pela escalação do Palmeiras, mas não deveria. Eu acho que tem que treinar ou conversar, né, porque não tá conseguindo treinar diante desse calendário insano que tem sido esse começo de temporada, mas tem que conversar ali para várias possibilidades. Se o time vier num 4-4-2, a gente vai estar lá no 4-4-2 e vai se comportar de X maneira. Se o time vier num 3-5-2, com os mesmos jogadores, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu acho que isso tem que ser conversado. O Corinthians não pode saber jogar só de um jeito e ser surpreendido e não conseguir se encontrar em jogo. Inclusive, eu sou do time de que se o técnico tá lá olhando o jogo, os primeiros 15 minutos, o time dele não tá conseguindo se encaixar no jogo, tá tendo dificuldade, você percebe que é de posicionamento, tem alguém ali destoando demais, precisa fechar algum espaço a mais, muda. Troca o esquema logo no primeiro tempo, não tem problema. Não precisa esperar ir para o intervalo para fazer alteração. Então, acho que o Ramon tentou conversar com os seus jogadores, tentou continuar com os mesmos jogadores e organizar eles taticamente. Teve um momento do jogo que o André Ramalho precisou de atendimento, até o Richard Rios também precisou, pediu pro Everton cair no campo para ele sair para receber um atendimento na beira do gramado, e o Ramon Dias e o Emiliano estavam conversando com o Carrilho e o Coronado, se não me engano, na beira do gramado. E aí o Carrilho e o Coronado voltaram lá logo para dar as informações ali pro time, porque ele tava tentando arrumar a disposição tática do Corinthians, que não tava achando o Palmeiras, não tava conseguindo frear o ímpeto do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, abriu o placar muito cedo, e acho que é nisso que o Corinthians precisa se atentar mais ainda. Porque já sabe que os primeiros 15 minutos na casa do adversário vai ser de pressão. A torcida tentando empurrar, o time tentando corresponder dentro de campo, o dono da casa vai tentar vir pra cima e você precisa ficar muito ligado. O Corinthians teve problemas no clássico do São Paulo. Contra o São Paulo, eu acho que o Corinthians conseguiu jogar e fez um ótimo primeiro tempo e teve um problema de desatenção no segundo tempo que condicionou todo o jogo. Contra o Palmeiras, o Corinthians, num problema logo no começo do jogo, já tomou um gol. E isso condicionou o jogo inteiro e aí o Corinthians não conseguiu se achar, teve muita dificuldade. E muita dificuldade, eu achei o Corinthians do lado direito defensivo. Achei que o Corinthians fosse ter mais dificuldade do lado esquerdo defensivo,
que era o lado direito do Palmeiras, onde joga ali o Estevão, o Rafael... Gente, esqueci o nome do jogador do Palmeiras. Mas enfim, também não preciso falar o nome dele aqui. Mas enfim, achei que o Corinthians ia ter mais problema ali do que do lado direito propriamente dito. Mas ele teve muito problema no seu lado direito defensivo. Em vários momentos eu vi o o Mateuzinho com o André Ramalho discutindo mesmo posicionamento, principalmente o Mateuzinho cobrando o André Ramalho, e eu achei que o André Ramalho não fez um bom jogo. Acho que ele é um excelente zagueiro, mas desde o ano passado tem uma questão no André Ramalho, que ele é um zagueiro que sai demais para dar o bote. E quando está numa linha de 4 na defesa, isso tem que estar muito bem combinado, porque você tem que ter uma cobertura. Se você não tem cobertura, fica um espação para o time adversário te atacar. E várias vezes aconteceu isso no jogo. O André Ramalho tentava sair para dar o bote, tentava se antecipar, não conseguia, bola nas costas, o Mateuzinho ali e ele não se entendendo, né? Tá bom, o André Ramalho foi, o Mateuzinho tem que ficar, o Mateuzinho foi, o André Ramalho não pode ir também. Então o Corinthians estava com muito problema, e aí não só desse lado, mas principalmente desse lado, mas de uma forma geral, dessa combinação, né? As linhas têm que subir junto, porque você não pode subir uma linha e a outra ficar, porque você deixa um espaço no meio do campo. Então não adianta, por exemplo, o Coronado, o Memphis e o Yuri ficar fazendo ali a pressão da primeira bola se tiver muito espaçado, se o resto do time estiver lá quase dentro da área de defesa do Corinthians, porque aí você fica com o meio de campo sem compactação, com muito espaço para o time adversário trabalhar. O Corinthians teve muita dificuldade, o Corinthians deu muito espaço para o Palmeiras jogar. Isso precisa ser corrigido urgentemente, pensando aí no resto da temporada, porque assim, o Palmeiras finalizou 22 vezes. Aí você vai pegar a estatística e falar assim, bom, mas o Palmeiras finalizou 22, o Corinthians finalizou 5, mais dessas 22 do Palmeiras, somente 9 foram no alvo. E das 5 do Corinthians, 4 foram no alvo. Então o Corinthians foi muito mais efetivo que o Palmeiras. Só que o Corinthians deu muito espaço pro Palmeiras, né? E você não pode dar tanto espaço. Porque se o adversário tem 22 finalizações, mas só 9 são no alvo, aí é demérito do adversário, não é mérito da defesa. Aí o adversário tem que se virar para resolver esse problema dele de não acertar o alvo. Só que o Corinthians tem que resolver o seu problema de defesa, o seu problema ali, principalmente na entrada da área também. O Corinthians dá muito espaço, que todo mundo consegue chutar. De fora da área consegue chutar, acha espaço para finalizar. O Corinthians precisa resolver isso. Que bom que o Corinthians subiu poucas vezes, nas poucas vezes que ele subiu, ele foi efetivo, ele levou o perigo. É bom os atacantes estarem com o pé calibrado, quem fez ali as finalizações, porque teve uma finalização do André Ramalho também, que apesar de não ter feito um bom jogo defensivamente, levou o perigo ofensivamente, obrigou o Everton a fazer uma baita de uma defesa, mas o Corinthians precisa tomar cuidado, porque você não pode contar de que eu vou sofrer aqui, vou me segurar, o adversário vai ter 22 finalizações, bola na trave, como foi no jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, né? E aí do jogo do Novo Horizontino, os jogadores acertaram mais o alvo do Corinthians, mas não conseguiram, bola na trave, zagueiro defendendo em cima da linha, e o Corinthians numa escapada fez um gol. A gente não pode jogar todo jogo achando que isso vai dar certo. Isso não pode ser uma estratégia de jogo. O Corinthians tem que jogar. Tem que entender como que tá acontecendo no jogo e jogar. Aí o Corinthians, no primeiro tempo, com toda a dificuldade que teve, ainda conseguiu empatar numa rara combinação ali entre o Memphis e o Yuri. O Memphis foi muito inteligente. Eu achei que o Memphis, ele tava bem individualmente, mas coletivamente o time não tava funcionando, mas achei ele tentando participar, tentando, assim, cobrar todo mundo, né? Tendo uma postura que o jogo pedia. E aí, numa dessas raras escapadas, ele consegue, numa dividida com o Richard Rios, ganhar essa disputa e fazer já um passe rápido pro Yuri chegar pelo lado direito. O Yuri já tinha tido uma finalização que o Everton defendeu, e nessa segunda oportunidade o Everton não teve chances, e o Yuri empata o jogo no primeiro tempo. E aí, o Yuri vai comemorar o gol e chuta a bandeira de escanteio do Palmeiras. E tem gente que acha legal. A torcida achar legal, aí é de cada um. Eu, Suelen, particularmente não acho legal, porque eu não gosto quando fazem isso na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Eu não gosto.
Então é uma questão de coerência pra mim. Se eu não gosto que faça na casa do Corinthians, eu também não vou querer que o Corinthians faça na casa do adversário. E tem um risco aí, porque o jogador sabe que existe uma regra. E apesar de não estar na regra escrito explicitamente que você não pode chutar a bandeirinha de escanteio do adversário, tá escrito que você não pode incitar ali a torcida adversária. E existe uma recomendação para os árbitros no Brasil por conta dessas histórias. A gente já teve problema com isso, teve a confusão lá, inclusive na arena com o Luciano. E existe uma recomendação que é para ser punido o jogador. E o jogador tem que saber disso, né? Ele tem que saber da regra. É a mesma coisa comemorar um gol tirando a camisa. Não pode. Eu concordo com a regra? Não. São outros 500, mas não pode. E o Yuri toma o cartão amarelo nessa comemoração. Aí quando a gente vai pro intervalo, o Ramon Dias aí sim consegue arrumar a casa, taticamente o time, espelha o esquema tático do Palmeiras, coloca mais um zagueiro, coloca o Pedro Choca, que inclusive eu acho que ele é um dos jogadores que tem que ser titular, merece uma chance, óbvio, né? É novo ainda, tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que ele merece uma chance de ser titular. E aí o Corinthians arruma o seu esquema tático, consegue de certa forma segurar o Palmeiras nesse começo, porque já estava com 15 minutos do segundo tempo e o Corinthians conseguindo jogar melhor. Numa escapada de contra-ataque, o Yuri Alberto, pra mim ele tropeçou, eu não acho que ele quis ludibriar de fato, eu acho realmente que ele tropeçou sozinho, mas o Klaus entende que ele simulou e apresenta o segundo amarelo pra ele e dá o cartão vermelho. Na transmissão eu falei que era um absurdo o que o Klaus estava fazendo, mas existe a regra. E aí depois pensando, eu falei assim, é exagerado? É exagerado porque a gente não vê isso acontecendo. A gente geralmente vê um jogador sendo punido por simulação se for dentro da área. Mas tá na regra. Então, por mais exagerado que seja, ele não inventou. E aí o Yuri toma o segundo amarelo e é expulso. Essa expulsão poderia ter sido evitada se o Yuri não tivesse comemorado o gol como ele comemorou. Então percebe que o jogador, ele tem uma responsabilidade, que ele tem que ter muita cabeça no lugar, ele tem que estar muito focado, ele tem que estar muito ligado no jogo para não permitir, por exemplo, que as suas emoções dominem ele, porque ali foi um momento de euforia, de emoção e, sabe, de liberar aquela tensão num jogo que estava difícil, e ele foi lá e chutou a bandeira, mas aí ele comprometeu o segundo tempo do Corinthians, porque o Corinthians conseguiu resolver o problema tático, tava dando pinta de que iria conseguir fazer um jogo melhor no segundo tempo, mas fica com um jogador a menos com 15 minutos. E aí, gente? Aí não teve mais Corinthians no ataque, aí foi sempre uma tentativa do Ramon Dias tentar fechar os espaços para o Palmeiras não conseguir exercer pressão, e o Corinthians ficou se defendendo, conseguiu ali, né, aos trancos e barrancos, se defender, segurar esse placar. Com 90 minutos o Estevão fez o que quis do lado direito do ataque, lado esquerdo do Corinthians, sofreu o pênalti, o juiz marcou, e aí apareceu o Hugo Souza, que nem uma semana, né? Ele pegou um pênalti na segunda e outro na quinta-feira. Em 4 dias ele defende 2 pênaltis e é crucial isso para o resultado do jogo, porque na segunda-feira ele garante a vitória do Corinthians contra o Novo Horizontino e na quinta-feira ele garantiu o empate do Corinthians diante do Palmeiras. O Hugo tem sido um jogador que está muito identificado com o clube. Ele estava inconformado, principalmente no primeiro tempo, com a postura do Corinthians, e ele falou disso no pós-jogo. Ele disse que estava feliz que ele fez a defesa, mas que o Corinthians não poderia jogar como ele jogou, que era inadmissível, que a gente tem que resolver isso. Os jogadores não podem ter a postura que tiveram. E é muito importante você ter uma liderança, apesar de ser jovem, ter um jogador que é uma liderança dentro do time, falando isso no pós-jogo. Porque se você pega só um discurso de a gente aguentou a pressão, méritos todos nossos, não. A gente aguentou a pressão, mas a gente não tá com esse mérito todo porque tem muita coisa para resolver. É extremamente importante reconhecer isso. E acho que não só o Hugo, mas acho que também os outros jogadores, inclusive a comissão técnica também reconheceu todos esses problemas e estão aí tentando resolvê-los, principalmente pensando que lá no dia 19 o Corinthians tem um jogo importantíssimo
pela pré-Libertadores. O Corinthians precisa chegar bem nesse jogo, precisa chegar com confiança nesse jogo, então acho que precisa rodar mais os jogadores titulares, tem que fazer a dosagem, mas precisa dar mais tempo para eles juntos em campo para poderem chegar entrosados nesse jogo super importante. O Corinthians antes ainda tem jogos do Paulista, ele volta a campo agora contra o São Bernardo, um jogo bem difícil na Neoquímica Arena. E claro, você vai acompanhar esse jogo aqui na Rádio Coringão. É isso, torcedor, deixa aqui o seu comentário. Empate com sabor de vitória ou abre o olho, Corinthians? Até a próxima e vai, Corinthians!